E o Internacional que até o fim da semana tem a ideia, pelo menos, de fechar a contratação do volante Jean Lucas dos Santos, negociação que está muito bem encaminhada. Eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje sobre essa preparação do anúncio que o Inter quer fazer. Também quero te falar sobre uma negociação que o Inter mantém em sigilo e que vem sendo pouco falada, mas que ainda seguem acontecendo. E também sobre uma informação que chegou primeiramente lá da Argentina e confirmada pelo empresário do jogador, de um zagueiro que o Inter estaria próximo de contratar. É isso que eu quero também te falar no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui realmente falando sobre uma primeira situação que foi trazida ontem no começo da noite, de um negócio que o Inter foi atravessado. Todo mundo sabe que o Inter tinha uma negociação encaminhada com o atacante Gabriel Veron, do Porto, 21 anos, e o próprio staff do jogador confirmava que a proposta do Inter era a melhor que ele tinha recebido até aquele momento. Porém, o Cruzeiro chegou com uma proposta igual à do Internacional e vai levar o jogador. Aí você vai falar, por que o Cruzeiro está levando esse jogador se a proposta do Inter é igual? Porque no Inter o Gabriel Veron vai chegar para ser reserva, né? Ele chega inicialmente para compor elenco, para ser uma opção do Wanderson e do Maurício. No Cruzeiro, ele chega com status de titularidade e mais, chega com status de um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do plantel do Cruzeiro. E isso seduziu muito o jogador de 21 anos e por isso que ele está indo para a equipe do Porto. Nos mesmos moldes que o Inter ia fazer, o Cruzeiro vai fazer. Realmente foi uma opção do jogador, porque ele quer jogar, ele tá vindo pro Brasil para recuperar o futebol dele, e no Inter ele entende que ele teria que conseguir um seu espaço, e não seria fácil, porque hoje o Inter tem com pontas o Maurício de um lado que tá jogando muita bola, e do outro o Wanderson, que também tá jogando muita bola. Foram dos principais, os dois foram dos principais jogadores do Internacional. O Maurício terminou com mais de 10 gols e 9 assistências, o Wanderson terminou com o maior assistente do Inter na temporada. Então não seria uma tarefa fácil. O Inter ainda que segue procurando um nome de lado de campo que chegue para compor elenco, para ser uma opção do banco de reservas para Maurício e Wanderson, tá bom? Outra situação que eu quero falar para vocês é sobre a Dinan Hernandes, porque o Globoesporte.com noticiou ainda no dia de ontem que o Inter segue tentando e segue negociando a contratação do volante uruguaio de 27 anos, o Cagliari, que tem contrato terminando em julho do próximo ano e a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato, tá bom? O que eu quero te falar sobre essa situação da Hernandes? O empresário do jogador segue falando que não tem nada com o Internacional e que sim, é com a Inter de Milão. E sim, a Inter de Milão tem interesse também na contratação do Hernandes. Mas vale deixar o destaque aqui do Globo Esporte, que é um canal, né, e um veículo muito bem de credibilidade, que segue trazendo que dentro do Beira-Rio o Inter segue tentando a contratação desse jogador, que custaria, né, se o Inter fosse fechar um pré-contrato agora em janeiro e aí tivesse que daqui a pouco, né, antecipar a vinda do jogador, o Inter teria que pagar aí, a gente tá falando pro Cagliari, algo em torno de 15 milhões de reais para antecipar a vinda dele, fora o que terá que pagar pela bônus de assinatura do contrato, no caso pro Nantes, tá bom? Mas é um nome que o Inter ainda segue tentando, tá bom? Outro nome que eu quero te falar, e esse sim deve ser o primeiro anúncio do Inter para 2024, é o do volante Jean Lucas dos Santos, tá? Existe informação trazida pelo Alexandre Ernst, é que até o fim dessa semana, até a sexta-feira, é a ideia do Inter anunciar esse jogador já de maneira oficial, né? Pessoas próximas ao jogador, ontem, né, eu conversei com uma pessoa próxima ao jogador que disse que faltavam detalhes dessa negociação, né, para ela ser concretizada, e sim, realmente o Jean Lucas é uma negociação que está muito próxima de acontecer, de ele ser novo reforço do Internacional. Os moldes a gente não sabe e não confirma ainda, mas a gente sabe que é algo em torno que gira de um empréstimo com opção de compra, tá bom? E a última situação que eu quero te trazer, que foi uma situação que foi trazida lá na Argentina também no começo da noite de ontem, era uma informação que eu já vinha trazendo aqui, então tá aqui ontem no começo, à tarde ainda conversei com o empresário desse jogador, mas acabei guardando essa informação e ontem à noite foi trazida pelo repórter César Luiz Merlo, né, que o Inter estaria próximo de contratar o jogador Lautaro Gianetti, que é um jogador do Vélez Sarsfield, não está renovando com o Vélez, está ficando livre no mercado e o Inter assinaria de maneira gratuita com esse argentino, tá?
Eu conversei com o empresário do jogador, que é o Pedro Villarino, e ele confirmou que sim, existem conversas com o Internacional e que o Inter sim é uma possibilidade. Mas ele não disse que tem negociações avançadas, como disse o Merlo. Também um jornalista de Minas Gerais, que é o Lucas Tanaka, também trouxe essa informação que o Zanetti seria um pedido do técnico Eduardo Cudê. O Inter que tá, isso todo mundo sabe, o Inter tá na busca de zagueiros para a próxima temporada. Moledo tá saindo, o Nico Hernandes deve ser um jogador que deve deixar o Internacional. O Vitão ainda não tem uma situação que a gente sabe que vai acontecer, se ele fica, se ele vai embora. Então o Inter realmente de zagueiros certos pro próximo ano, até o fim da próxima temporada, a gente sabe que tem o Igor Gomes no mercado. E por isso que o Inter tá querendo reforçar esse sistema defensivo não só com um zagueiro, mas com dois zagueiros. E segundo informações, o técnico Eduardo Cudê, segundo a informação trazida por esse jornalista, teria pedido a contratação do Zanetti, porque teoricamente seria uma contratação, não digo fácil, mas totalmente viável, porque é um jogador que está ficando livre do mercado, viria só pelo salário, e é um jogador que é ídolo lá no Vélez Sarsfield, é capitão no Vélez Sarsfield. É um jogador que lembra muito o Vitor Cuesta, mas ele é um pouco mais alto e ele tem, segundo estatística, uma precisão de bola aérea muito melhor, né? Mas ele tem um biotipo, assim, né? Um biotipo muito parecido assim com o do Vitor Cuesta, tá bom? E é um zagueiro hoje muito mais novo. A gente tá falando aí do Cuesta que tá com 34. O Zanetti ainda é um jogador que, né, acabou de chegar aí na fase dos 30 anos e é um jogador que inclusive já foi cogitado no Inter na temporada passada. O contrato dele na temporada passada também estava acabando e de última hora o Vélez conseguiu renovar o contrato dele. Mas agora a situação é diferente porque já se sabe que o Vélez e o Zanetti não entraram num acordo e não vai haver uma renovação por lá. Então é certo que ele vai ficar livre no mercado e aí logo ele se torna aí uma opção para clubes do futebol brasileiro, do futebol internacional, assim como por exemplo o caso do Bruno Mendes, que o Inter até teve interesse, né? Era um negócio parecido com o do Zanetti, mas com valores muito fora da realidade, muito mais altos do que o Zanetti, tanto que o Bruno Mendes está indo para a Europa, deve estar indo para o Granada, pro Granada da Espanha, a pedido do técnico Alexander Medina, aquele mesmo que já treinou o Internacional lá no ano de 2022, tá bom? Mas além do Zanetti, o Inter também tenta a contratação de outros zagueiros, só que aí deve ser um zagueiro brasileiro, até devido à cota de estrangeiros, né? Se fala, por exemplo, ainda do interesse por parte do Robert Renan, do Zenit, mas é uma negociação que ainda não está avançando devido ao tempo do empréstimo. O Inter quer um ano de empréstimo, o Inter quer ficar com o jogador por um ano, e isso não está acontecendo, né? O Inter sabe que quer o jogador por uma temporada, por 6 meses não vale a pena, e como ele está vendido ao West Ham, a ideia do staff do jogador é só emprestar o jogador pelos próximos 6 meses, e é por isso que essa negociação ainda não avançou, mas o Inter quer fechar com 2 zagueiros para a próxima temporada, para daí sim ter um quarteto mais físico com Vitão, Mercado, aí esses 2 zagueiros que chegar, e ainda uma quinta opção no caso, que é o Igor Gomes, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Um grande abraço, valeu, falou e foi!